Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Já desceu o joinha aqui no início, tá bom? Para me ajudar no engajamento do canal. E, obviamente, não se esqueça de hypar o vídeo, de se inscrever aqui também, pois hoje nós vamos analisar como será este mês de agosto para todos os signos, com previsões para todos os signos, depois que a gente tiver falado de todos os aspectos importantes deste mês. Mas antes de tudo, para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja sua sinastria, seu mapa astral, sua revolução solar ou qualquer outra consulta que você deseje, é só entrar em contato aqui no link da descrição do vídeo. E antes de tudo, antes de começarmos a iniciar todos os aspectos maravilhosos, inclusive, que estão rolando neste céu deste mês específico de agosto de 2025, eu recebi essa semana passada, essa semana que se passou, a minha cartinha do Google em que eu consigo realizar a verificação do meu canal. É a cartinha do código PIN que as pessoas chamam, né? E, resumidamente, para quem não sabe, essa cartinha é uma verificação do meu canal, uma verificação da monetização que eu posso fazer aqui e que para mim é uma grande conquista, né? Um grande marco de tudo que eu venho realizando aqui nesse canal, de toda a dedicação que eu venho colocando nesse canal há quase um ano. Na verdade, eu vou fazer um ano do canal mesmo agora em agosto, certo? Então, gente, para mim isso é extremamente potente e poderoso, pois eu iniciei esse canal em uma lua nova no ano passado. Então, agora estou colhendo os frutos de toda a dedicação que eu coloquei aqui nessa ferramenta de trabalho que eu possuo, certo? E, ironicamente, nessa nova lua nova deste ano, um ano depois, eu consegui concretizar a validação desse mesmo canal. Ironicamente não, né? Sincronicamente, eu consegui a validação agora nessa próxima lua nova. Lua nova em Leão subsequente a esse marco, né? A essa nova jornada que eu decidi travar aqui no digital, que é difícil, que precisa de constância, precisa de persistência. Coisas darão certo, coisas darão errado e estamos aqui para isso, né? Então foi algo que me marcou profundamente e eu fiquei extremamente grata. Sabe, uma sensação assim de que estamos no caminho correto. E venho aqui agradecer vocês também por toda a fidelidade que as pessoas têm acompanhando o meu trabalho aqui. Pessoas que me acompanham tanto no canal quanto no Instagram também, apesar de no Instagram eu ser meio low profile, mas eu sei que muitos de vocês estão acompanhando aí essa jornada de autoconhecimento junto comigo e eu fico extremamente grata por vocês gostarem da minha perspectiva da astrologia e da forma como eu gosto de ensinar esse assunto aqui para vocês. Então, a gente primeiramente começa com a energia leonina sendo ativada no céu. Iniciando o mês, nós já temos tanto o Sol quanto o Mercúrio no signo de Leão. A Vênus entrará no signo de Leão mais pro final do mês, se eu não me engano, a partir do dia 20, a gente vai chegar lá. Enquanto o Sol e Mercúrio, pro finalzinho do mês de agosto, Mercúrio, se não me engano, só entra em Virgem mesmo a partir de setembro, dia 1º de setembro. Então a gente percebe aí, né, que vamos ter grandes semanas ainda com essa energia leonina super forte, super presente no céu. Ou seja, estamos criativos. Apesar de Mercúrio retrógrado, esse Mercúrio retrógrado, olhando os aspectos como um todo agora, eu vejo que ele se corrobora muito para essas grandes transformações, para esse grande impacto necessário de Mercúrio retrógrado para que a gente consiga viver essas promessas boas que esse agosto tem pra gente. E já começo o vídeo indicando para que você assista primeiro o vídeo sobre a Lua Nova em Leão e também o vídeo de Mercúrio Retrógrado em Leão, que são os dois vídeos anteriores aqui do canal, porque você entendendo esses aspectos primeiramente,
você vai conseguir compreender melhor as transformações que você vai passar, da onde que essas transformações vão surgir, as inseguranças, os temas, para que você consiga vivenciar isso daqui, esses próximos trânsitos, com uma maior clareza dos fatos, ok? Por quê? Os aspectos de Mercúrio retrógrado, que eu mencionei no vídeo de Mercúrio retrógrado e mostrei também no vídeo da Lua Nova, eles ainda continuam no céu até ali dia 15 de agosto, depois começa a se dissipar e fica somente Mercúrio fazendo uma oposição com Plutão ao longo do mês. O que, pelo que eu verifiquei, gente, considerando os outros aspectos do horóscopo no geral, esse Mercúrio em oposição a Plutão é como se ele fosse necessário para que a gente consiga viver as transformações positivas dos outros aspectos. É como se esse Mercúrio, recebendo essa oposição de Plutão, estivesse entendendo várias quebras de paradigmas e desconstruções mentais necessárias de padrões de comportamento, padrões de relacionamentos, da forma como a gente se relaciona, se comunica, se porta para o mundo, para o coletivo Plutão em Aquário, fosse necessário agora para que a gente consiga viver essas transformações, esses insights poderosos desse céu lindíssimo e super forte de coisas positivas para nós esse mês. Então, novamente citando, aconselho você a ir assistir primeiramente esses 2 vídeos que eu citei, pois você vai conseguir fazer uma construção de autoconhecimento mais bem elaborada, de acordo com as casas que eu citei para vocês nesses 2 últimos vídeos, as reflexões e as manifestações que eu trouxe para vocês nesses 2 vídeos anteriores vão se corroborar com o que vai acontecer agora para esse mês, tá bom? E primeiramente vamos para o primeiro aspecto que está acontecendo nesse céu, que é um grande trígono que está acontecendo entre Plutão em Aquário, e a gente também tem ali um trígono com Urano em Gêmeos, que ambos se fecham em trígono com Marte em Virgem, que posteriormente também entrará no signo de Libra, e esse grande trígono vai estar acontecendo no céu por grande parte do mês inteiro. Esse aspecto vai estar acontecendo desde o dia 1º de agosto até o dia 19 de agosto. Então é basicamente também os dias aonde estarão ainda esse período de Mercúrio retrógrado que eu mencionei, que eu falei, esse Mercúrio retrógrado vai se corroborar muito com estes grandes aspectos positivos acontecendo no céu, que é como se a gente finalmente estivesse entendendo esses recados, sabe? Finalmente estivesse contemplando o novo e não apegado ao passado, sabe? É um pouquinho desse cheirinho, até porque Marte vai começar a se afastar do nó do norte, ou seja, a gente vai se desapegar um pouco, se dissolver um pouco do nó do sul em Virgem, na verdade, né? É como se a gente finalmente estivesse desapegando realmente de todo esse criticismo, de toda essa vontade de permanecer em velhos hábitos. Inclusive pode ter acontecido até vários rompimentos na sua vida em relação à área onde você tem Virgem, que está transitando esse Marte, esse nó do Sul, porque quando Marte encontra com o nó do Sul, é como se rompimentos bruscos, é como se coisas, situações ou comportamentos que não são mais necessários para a nossa vida recebessem aqui esse rompimento de Marte, né? É como se Marte forçasse a gente a se desapegar de certas crenças limitantes do nó do Sul em Virgem, aonde nós temos, né, o signo de Virgem que está recebendo esse nó do Sul agora. E ainda tem mais, gente. Fora esse grande trígono que está acontecendo no céu, a gente também tem tanto Plutão quanto Urano fazendo sextis ali com o Saturno e Netuno em Áries. Esse aspecto na astrologia a gente chama de aspecto pipa. Então, é um formato de uma pipa se formando entre os aspectos, entre o grande trígono e o sextis acontecendo
com Saturno e Netuno. Dentro de perspectivas astrológicas, de uma maneira geral, a gente vai perceber grandes mudanças no coletivo e muito impacto realmente com a sociedade, porque Urano e Plutão são planetas transpessoais. Fora que a gente também tem ali os sextis com Netuno, Saturno também, né, pegando bem nessa questão de leis, rigor, ordem, coisas novas, novas soluções. É um Saturno em Áries. Então vocês podem perceber que agora neste mês de agosto pode ser um pontapé para muitas mudanças tecnológicas, sabe? A mobilização das pessoas em conseguir encontrar soluções e resoluções para problemas coletivos. Eu particularmente acho muito que o acesso à informação e a liberdade de expressão começam finalmente a ganhar esse teor de urgência, de que as coisas precisam ser regulamentadas, precisam ganhar leis, precisam ter aqui esses debates para que a gente comece a caminhar para um novo rumo social, né? Tem muitas coisas novas acontecendo no mercado, muitas transformações, novas tecnologias, novas inteligências artificiais e que ainda estão começando a trazer essa questão desse projeto, né? De finalmente colocar ordem na casa. E agora com Marte fazendo esse grande trígono junto com esses dois planetas que já estão fazendo trígonos e continuarão fazendo trígonos por grande parte do ano, é como se esse Marte lhe desse esse empurrão, sabe? Tipo, ó, o tema já está sendo debatido, agora a gente vai para ação. Fora todas as questões pessoais que podem acontecer com o nosso coraçãozinho e vários tipos de transformações que nós mesmos vamos querer implantar nas nossas vidas, na área onde nós temos esses planetas, né? Então a gente pode estar com muita vontade de começar projetos novos. Quando eu falo assim, as pessoas pensam, ai, eu nem tô pensando em nada na minha vida, tô só tentando sobreviver. Mas, gente, é impossível você não estar recebendo esse aspecto na sua vida. Ou você está ignorando, ou você está com medo de começar alguma coisa nova, que você está sentindo que você está com aquela vontade de mudar, mas por algum motivo você ainda não foi, não fez, não pensou, não concretizou, ou não se permitiu ter o tempo para que você consiga formular essas mudanças na sua vida. Não se permitiu ter um tempo também, às vezes, para entender que mudanças eu preciso na minha vida se eu quiser ter resultados diferentes desses que eu sempre acabo esbarrando. Então esse Marte encontrando com esses dois planetas, formando esse grande trígono no céu, fala muito da gente querer quebrar com essas rotinas comuns que a gente tem na nossa vida, que a gente já pratica há muitos anos. São rotinas que não funcionam mais, que não são mais funcionais. E tanto Plutão em Aquário quanto Urano em Gêmeos são signos inovadores, são signos do ar. Depois esse Marte também entrará em um signo de ar que é Libra. Então é como se a gente estivesse com esse raciocínio lógico extremamente afiado neste mês de agosto, sabe? E a gente começa a ter a compreensão desses novos inícios, como eu falei no início do vídeo, a contemplação desses novos inícios. Então a gente quer uma reformulação completa no nosso trabalho, na nossa saúde, na nossa vida amorosa. Vai pegar mais forte nas casas, como eu disse, em que vocês estão recebendo esses planetas no horóscopo, mas a gente sente essa vontade. Não é nenhuma vontade, é um entendimento. Isso daqui não tá funcionando mais para minha vida, então eu preciso mudar. E esse aspecto, ele traz um cheirinho de você conseguir encontrar os caminhos e as pessoas necessárias, se conectar com as pessoas necessárias para que você consiga fazer essas grandes mudanças na sua vida. Às vezes é um networking, às vezes é uma oportunidade, às vezes é você conseguir ali uma monetização X que te proporcione investir em algo que você sempre quis. Então parece que esse agosto, ainda mais com o signo de Leão, que é um signo tão realizador no céu, com o sol brilhando dentro desse signo, é como se a gente tivesse aqui essas oportunidades se abrindo pra gente, sabe? E quando eu digo oportunidades, às vezes é num sentido um pouco mais literal,
Então, a gente vai perceber as oportunidades vindo até a gente ou a gente encontrando com elas. Ou às vezes é algo mais mental, para quem tem leão na casa 12 ou na casa 8, por exemplo, até na casa 3 ou na casa 9, são perspectivas mais internas que mudam, são mentalidades que acabam passando por essa desconstrução. E era necessário essa quebra de paradigmas para que a gente comece também a dar esses pequenos passos para mudanças significativas nas nossas vidas. E quando eu digo que a gente vai se conectar com pessoas importantes, é num sentido literal, tá, gente? Então, esse Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, fala muito sobre essa conexão com pessoas. E o Marte, o fechamento do grande trígono com Marte, vai reforçar isso. Então é a ação, é nós irmos até aquela pessoa ou aquela pessoa vir até a gente. E daí a gente acaba aqui conseguindo fazer essa troca, sabe? A gente acaba conseguindo fazer a ação necessária com as pessoas necessárias para mudanças necessárias na nossa vida, tá bom? E não só isso, a gente tem um aspecto pipa também que se forma ali dentro do sextis. Eu vou deixar aqui a imagem para vocês acompanharem, que está tocando tanto Netuno quanto Saturno. Então essas mudanças que a gente se propor a realizar durante esse movimento, enquanto esse aspecto estiver se ativando no céu, serão sólidas, serão mudanças concretas. Então Saturno e Netuno aqui falam, olha, sabe aquilo ali que você estava idealizando tanto na tua cacholinha, que você achava que era algo tão fora do seu alcance neste momento da sua vida? Agora isso se torna concreto. Por quê? Porque, então, concreto Saturno, junto nessa conjunção com Netuno, e se torna concreto porque eu vou te conectar com as pessoas ideais. Plutão, Urano e Marte, tá bom? Com as pessoas ideais, com o comportamento, a mentalidade ideal. Mas eu acho difícil o convívio com o coletivo e as pessoas com quem você acabar trocando alguma conversa importante não sejam significativas para esse processo de mudança. Até porque, como eu disse lá no vídeo sobre Mercúrio retrógrado, a gente vai ter um aspecto que ainda vai continuar acontecendo nas primeiras 2 semanas, se eu não me engano, de agosto, que é ali o Mercúrio retrógrado em oposição a Plutão. Ou seja, realmente a gente vai ter espaço nesse mês para conversas transformadoras. E daí já logo nas próximas semanas esse aspecto começa a se formar no céu. Então olha que lindo, né? Como a astrologia é sincrônica, nada acontece simplesmente por acontecer ou para fazer a gente ser infeliz na vida. Ai, gente, eu tenho um certo negócio assim com esse tipo de discurso, sabe? Porque eu, particularmente sendo astróloga, sei que esses momentos desafiadores são importantes para fazer a gente entender certas coisas, certos pensamentos, comportamentos, situações na nossa vida que muitas vezes a gente precisa enxergar de forma diferente. E às vezes a gente só aprende na dor, né? É aquela velha frase, se você não quer aprender no amor, a vida te ensina na dor, certo? E já logo depois que esse Mercúrio começa a fazer a oposição com Plutão, a gente também vai ter o próximo aspecto, que é uma conjunção que esse Mercúrio vai fazer já com o Sol. Para quem assistiu o vídeo da Lua Nova vai entender, vai olhar ali no gráfico certinho. Mas depois esse Sol ele também começa a se afastar desse trânsito, tá bom? Então é só nos 3 primeiros dias iniciais que esse trânsito se forma, se eu não me engano. Mas o aspecto mesmo que vai ficar ali por muitos dias, desde o dia 4 de agosto até o dia 17 de agosto, é o Mercúrio retrógrado mesmo, fazendo oposição com Plutão, porém, ele também estará realizando ali um trígono com Saturno e Netuno em Áries, e tanto Saturno e Netuno como o Mercúrio, que estão em trígono, fazendo sextil também com Urano em Gêmeos. Então, é como se esse aspecto da oposição de Plutão com Mercúrio falasse assim, olha, precisamos ter essas conversas definitivas. São coisas que eu tô, às vezes, bitolada e eu preciso resolver.
trazer resoluções. Então, esse outro aspecto que esse Mercúrio está recebendo, desse trígono com Saturno e Netuno versus o sextil também com Urano em Gêmeos, são conversas que esclarecem, sabe? São conversas que libertam, que mudam pensamentos, que mudam paradigmas necessários. E são conversas, inclusive, que podem solidificar a relação. Muito lindo, né? Então, essa força de Saturno encontrando com esse Mercúrio retrógrado também, apesar da oposição de Plutão. E daí, a gente recebe essa ajuda desses dois astros também na hora da comunicação. Então, quando você precisar e sentir de ter essas conversas importantes, às vezes com o seu parceiro amoroso, às vezes com algum familiar, às vezes com algum chefe do seu trabalho, para quem assistiu os 2 últimos vídeos que eu indiquei vai entender melhor, mas isso vai depender muito da área da vida onde você está recebendo esse Mercúrio retrógrado também, né? E daí é como se a gente tivesse esse entendimento de que eu preciso me posicionar, a gente precisa ter essa conversa, mas eu vou com esse semblante de confiança. Então esse Saturno em conjunção a Netuno trazendo aqui a intuição e a autoridade necessária para comunicar aquilo que é preciso. Então, muito lindo também essa ajuda desses outros astros tocando esse Mercúrio retrógrado. E o Urano também traz esses insights, né? De ter essa conversa que vai trazer muitos insights e esclarecimentos que antes a gente podia não conseguir compreender tanto, porque esse Urano estava em Touro, então coletivamente a gente estava mais inflexível mesmo para entender às vezes outros pensamentos. O próximo aspecto, para mim, isso aqui, gente, é o melhor aspecto do ano inteiro. Eu acho que ele só não ganha da lua nova que a gente teve no signo de Câncer deste ano, que tinha ali Júpiter junto em conjunção. Quem estava aqui no canal viu, né? Eu sempre mostro esses aspectos no céu enquanto eu falo sobre os meus vídeos. Mas o próximo aspecto é esse Júpiter em Câncer, que já está no céu há um grande momento. E esse Júpiter finalmente encontra com a Vênus. Na verdade, a Vênus encontra com ele, né? Porque ela é mais rápida. Então a gente vai ter uma conjunção dos dois benéficos do zodíaco, a Vênus e Júpiter, durante quase o mês inteiro, desde o dia 6 de agosto até o dia 20 de agosto. E novamente, esse é um mês incrível para a gente se conectar com pessoas que vão mudar a nossa vida, sabe? Que vão trazer acontecimentos importantes, manifestações importantes para o nosso ano. Primeiramente, é um mês super fértil, então Sol em Leão, Mercúrio em Leão, esses aspectos positivos no céu. A gente também vai ter Júpiter e a Vênus em Câncer em conjunção. Então, para você que não quer engravidar neste momento, tome cuidado, tome as devidas providências, tá bom? Principalmente para quem tem Câncer em casas específicas que podem aflorar essa fertilidade, como a casa 5, a casa 8, certo? Até o ascendente também. E quando a gente fala de fertilidade, é muito nesse sentido literal que eu mencionei, só que também é num sentido simbólico. Então, se você é uma pessoa que você gosta de orar, de manifestar, de fazer cartas para o universo, de fazer mapas de manifestação, este mês tá um mês incrível para fazer isso. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu tiro algumas datas bem legais que eu já vi aqui para vocês e comento depois, eu deixo num comentário fixado, tá bom? Mas é um mês realmente muito manifestador, muito fértil em todos os sentidos da palavra. Então, caso você queira se preparar para fazer os seus rituais, principalmente nessas datas aqui, onde a Vênus estará em conjunção realmente com Júpiter,
cara, super aconselho vocês, tá bom? Mas no geral, a gente vai ter reencontros familiares esse mês. Não sei como que será no contexto de vocês, pois às vezes, dependendo do seu horóscopo e de como esse Júpiter e essa Vênus ativam o seu mapa no geral, isso pode ser tanto no sentido positivo como no negativo também. Mas no geral é um momento bom assim pra gente resgatar esses laços familiares. Às vezes é aquela pessoa que a gente não queria ver, que a gente já tem um histórico, só que é um momento muito bom pra perdão, sabe? Pra gente fazer as pazes com essas pessoas. Principalmente com essas pessoas que a gente tem esse laço de cuidado. Às vezes são pessoas que cuidaram da gente quando era criança, não necessariamente a gente precisa gostar delas, tá? Mas a gente teve aquele contato, foram pessoas que cuidaram da gente, que participaram às vezes da nossa criação, que tem assim essa simbologia maternal, sabe? Que não necessariamente é sua mãe, mas às vezes você via como uma figura materna, principalmente mulheres da família no geral, tá bom? Então pode ser que essas mulheres, elas venham passar alguns dias na sua casa ou simplesmente passar para tomar um café, para jogar a conversa fora. Você pode ter essa reconexão com pessoas da família neste mês. Pode ser um momento muito positivo para reformar a casa, para mudar os móveis de ambiente, uma vontade assim de cuidar do lar. Ou às vezes para ter vínculos mais próximos com os filhos, caso você por algum motivo tenha uma relação um pouco mais fria com o seu filho. É um momento legal para tentar se reconectar novamente com ele, sabe? Esses momentinhos assim bem cancerianos, às vezes de querer cozinhar para a família, de querer cuidar da família, porque os nossos atos de generosidade estarão muito aflorados. A gente vai querer dividir o que tem, ou às vezes querer doar alguma coisa. Às vezes pode ser num sentido mais afetivo, às vezes pode ser num sentido financeiro, porque a Vênus tem toda essa representação. Num sentido financeiro, eu acredito que vai pegar mais forte para quem tem câncer ou na casa 2 ou na casa 8, né? Então, às vezes, de você se reconectar com a família por alguma questão de vínculos financeiros ali, às vezes é um dinheiro que você tinha emprestado e te retorna, ou às vezes é aquela avó que surge com um presente de aniversário de R$ 100 para você, também pode acontecer nesses sentidos mais básicos da vida, né? E no geral é um mês bem interessante também num sentido mais financeiro, porque essa Vênus encontrando com Júpiter no céu e recebendo esses bons aspectos falam de ganhos excessivos. Então por isso que eu falei, às vezes da avó trazer um dinheiro que você não estava esperando também, independentemente de como isso aconteça para você no seu contexto, tem muito essa representatividade, sabe? De você ganhar um dinheiro extra esse mês. E inclusive esse dinheiro é legal a gente guardar, tá bom? E não gastar com coisas supérfluas ou com querer esbanjar, querer às vezes suprir alguma necessidade emocional momentânea, porque depois que essa Vênus se dissipar dessa conjunção com Júpiter, ela vai fazer uma oposição com Plutão e quadraturas ali com Quirón. Então, da mesma forma que aconteceu no Sol, com o Sol, que eu mencionei lá no vídeo de Mercúrio retrógrado. Então, depois que essa Vênus se dissipar dessa conjunção com Júpiter e formar esse outro aspecto, a gente vai passar por um momento ali de um pouco mais de insegurança financeira e de autoestima também, a gente vai falar desse aspecto específico, mas é como se daí aquela segurança que a gente tinha por esse ganho extra que a gente teve, começasse a passar por um pouquinho mais de dificuldade depois. E assim é a vida, né, gente? Então não adianta a gente ficar, porque a gente vai ter um momento bom e depois a gente já não vai ter mais. E é assim, é assim que o universo funciona, é assim que a vida gira e que as coisas continuam, tá bom? Mas no geral, essa conjunção desse Júpiter com essa Vênus provavelmente é um dos aspectos mais positivos do mês. E realmente pode trazer muitos ganhos num sentido afetivo, num sentido financeiro pra gente na nossa vida. Às vezes a gente encontra uma pessoa muito importante na nossa vida. Então, quando eu digo encontro, é que às vezes a gente conhece nosso futuro marido, realmente, tá, gente? Até porque tem um próximo aspecto que eu vou citar,
que também se corrobora muito para esse mês ser um mês muito interessante para nós conhecermos pessoas que vão durar na nossa trajetória. Essa conjunção traz pra gente uma vontade de querer ajudar, de querer se doar pelo outro, de querer transmitir algum comportamento que mostra o nosso afeto por aquela pessoa, sabe? Seja através das coisinhas que a gente pode fazer pra ela, como eu falei, às vezes a gente querer cozinhar pra família, ou às vezes a gente querendo ser uma avózinha ali que dá um dinheiro pro neto. Então é um mês muito gostosinho assim pra gente ter esses momentos em família, esses reencontros, pedir perdão pra quem tem que pedir perdão, perdoar quem tem que ser perdoado. Inclusive pode até ser um aspecto muito legal pra você mudar de casa, para você determinar alguma reforma, alguma mudança nessa casa bem bacana, ou às vezes até mesmo comprar um imóvel, certo? Então, dependendo muito do seu mapa particular, de como você será afetado, pode ser muito bem que isso aconteça por conta das manifestações desse aspecto, tá bom? E o próximo aspecto muito interessante que acontece no céu, que eu mencionei, realmente, este é um mês legal pra gente encontrar pessoas duradouras pra nossa vida. Então, depois que a Vênus em conjunção a Júpiter se dissipar no céu, ela começa a fazer aquela oposição que eu mencionei a Plutão, certo? E já um pouquinho antes disso, ela também começa a fazer, ela substitui, na verdade, o Mercúrio retrógrado dentro de um aspecto anterior que eu já citei aqui ao longo do vídeo, que o Mercúrio estava realizando um trígono com Saturno e Netuno no céu, que ambos estão fazendo um sextil com Urano em Gêmeos. E esse aspecto acontece e vai ficar acontecendo do dia 23 de agosto até o dia 31 de agosto, que reforça muito nós encontrarmos pessoas, principalmente para a nossa vida amorosa, que podem ficar de forma sólida na nossa vida, ok? O problema é que essa, como nada no mundo são flores, essa mesma Vênus ela também estará fazendo a sua oposição com Plutão. Então tem certas pendências amorosas, mesmo se você for solteiro, ou principalmente se você for solteiro, que você precisa se desapegar primeiro, transformar primeiro para estar pronto para receber esses possíveis encontros ou reencontros com pessoas que podem ficar de forma permanente, tá bom? Primeiro que, se você já está dentro de um relacionamento, esse aspecto pode falar muito de conflitos com o par amoroso, referente às vezes à dependência emocional ou financeira que vocês podem ter na relação de vocês, às vezes uma relação meio baseada em manipulações, em mentiras, baseadas em controle, baseadas em inseguranças. Vai depender muito de como você vive essa relação, porque se você vive dentro desses aspectos que eu citei, pode ser um momento em que você sinta uma vontade, assim, uma impulsividade de romper com essa relação, ou de brigar com o namorado, ou de jogar verdades na cara dessa pessoa. É como se a gente tivesse dado um basta, eu não quero mais participar dessas dinâmicas tóxicas, ou é como se a minha máscara finalmente tivesse caído também para o meu parceiro, se eu sou essa pessoa tóxica. Então é como se a pessoa finalmente me enxergasse como eu verdadeiramente sou. Então, com as minhas sombras e as minhas inseguranças, e ela pode tanto amar quanto reprimir isso, né? E daí é um grande questionamento a se fazer também, se aquela pessoa que está contigo, ela vai abraçar a sua sombra também, ela vai entender, ela vai empatizar, ela vai tentar solucionar a questão ali. Às vezes são coisas que não tem como serem solucionadas. E daí vai vir muito esse sentimento de que isso daqui não é pra mim. E daí, essa mesma Vênus que substitui o Mercúrio retrógrado nesse aspecto que a gente tá citando aqui ao lado, os aspectos positivos dos trígonos e do sextil com Urano,
É como se essa Vênus entendesse que essas mudanças nessa relação precisam acontecer para que eu tenha finalmente uma relação mais leve, uma relação onde eu tenho mais amizade com o meu parceiro, eu admiro ele, eu acho ele inteligente, a gente tem comunicação na relação e a gente consegue construir um pensamento que vai trazer solidez para a nossa relação. Então é como se essa oposição com Plutão fosse necessária para que a gente conseguisse construir essas bases necessárias positivas para um relacionamento próspero, certo? E caso o seu parceiro, por exemplo, não queira participar dessa transformação, se é uma pessoa apegada ainda a velhos costumes, ou às vezes é uma pessoa apaixonada por alguém que você já foi e que você não é agora mais essa pessoa. Você tá passando por uma transformação e às vezes o teu parceiro não tá te acompanhando. Então essa Vênus vai ficar muito incomodada recebendo essa oposição de Plutão e perceber que o parceiro em questão não quer mudar junto com a gente. E se nós não estivermos muito conscientes quando essa oposição começar a acontecer no céu, quando isso acontecer, essas pessoas que não têm um trabalho muito profundo de autoconhecimento podem cair nas vibrações mais baixas dessa oposição com Plutão. Então, as positivas seriam aqui o entendimento da transformação, de que tem aqui padrões da minha vida amorosa que não me cabem mais e eu preciso desapegar, eu preciso transmutar. Só que ao mesmo tempo, as pessoas que vão cair nas vibrações mais baixas, elas podem acabar caindo em comportamentos autodestrutivos e repetitivos da vida amorosa. Então, ao invés delas conseguirem ter a compreensão da necessidade da mudança, elas vão ir para o lado plutoniano do apego, do medo de ser abandonado, de sentir que o parceiro tá querendo cutucar feridas antigas minhas ali, sem empatia, sem amor, sem cuidado. E daí eu vou ser uma pessoa reativa afetivamente. E daí nós seremos essa pessoa que vai ficar ali apegada a dinâmicas que não nos servem mais. O céu tá pedindo pra gente ter a clareza, o entendimento de que as coisas mudaram e as coisas precisam mudar. E se você for uma pessoa muito apegada ao passado, ou se o seu parceiro for uma pessoa muito apegada ao passado, ou a comportamentos meio conservadores, num sentido de que a gente sempre fez isso, a gente sempre vai continuar fazendo isso. Cara, essa oposição pode pegar bem forte no relacionamento, pode sim acontecer rompimentos. Às vezes não é necessariamente na relação amorosa, pode ser na relação com chefes, com amigos, vai depender muito das casas em que estão sendo ativadas essa oposição. Mas aqui a gente tem essa oposição acontecendo da mesma forma que a gente tem esses trígonos e sextis fechando nessa mesma Vênus. Então, terão pessoas que terão clareza da necessidade da mudança e terão pessoas ainda apegadas aos velhos costumes, aos velhos comportamentos, padrões relacionais que não lhes servem mais. E se você estiver passando por isso, não se sinta mal, né? Se você tá realmente mal, tá se sentindo triste, tá chorando constantemente por coisas do passado que você ainda não conseguiu superar, se pergunta o motivo por detrás disso. Também não fica se martirizando, sabe, se sentindo frustrado por não conseguir desapegar das coisas, por não conseguir pensar diferente, porque cada ser humano tem o seu processo de entendimento de forma única, particular e singular. E como eu disse lá no início do vídeo, conversa com outras pessoas sobre esses sentimentos que você está sentindo, se você não faz terapia. Então, essas conversas importantes, muitas vezes são insights que a gente precisa receber, às vezes de outras pessoas. Às vezes quem está de fora consegue enxergar a nossa situação muito melhor do que nós estamos conseguindo sentir e entender, porque nós estamos envoltos dos nossos sentimentos. E muitas vezes a gente não enxerga aquilo com um pouco mais de frieza, de racionalidade, porque a gente está muito envolvido. É claro que dependendo da situação, se for algo muito particular, é uma decisão muito importante, a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente absorve das outras pessoas, tá bom? Porque às vezes
As pessoas não têm o entendimento de um todo. Por isso que é sempre importante a gente ser transparente na nossa comunicação. Então, se você for realmente querer desabafar com algum amigo seu a respeito dessas situações que podem estar rolando dentro de você, seja claro, transparente, vulnerável de uma certa forma. Conta a sua versão, mas também a versão da outra pessoa. Ou às vezes a versão da situação em questão. Porque muitas vezes, né, quando a gente vai contar pro amiguinho alguma coisa que a gente tá passando e que a gente quer desabafar, a gente mascara as situações sombrias da nossa parte, né? Então o nosso a gente finge que não aconteceu, mas aquela pessoa lá a gente demoniza. Daí é fácil receber conselho também, né? Então, pessoal, agora nós vamos finalmente para a leitura para cada ascendente. Como será esse agosto para cada um de vocês? Para quem já me acompanha aqui no canal, sabe que eu sempre gosto de deixar uma complementação aqui nos títulos das casas que estão sendo ativadas. Mas, gente, é quase impossível eu colocar aqui isso dentro desse vídeo, justamente porque eu estou considerando quase todos os aspectos que eu citei aqui do vídeo, tá bom? Então, muitas casas de vocês estão sendo ativadas. Portanto, eu aconselho vocês a realizarem essa análise dentro do sistema de signos inteiros, tá bom? Que, inclusive, é o mais adequado para a gente conseguir ler horóscopos e previsões, tá bom? Então, para quem tem ascendente em Áries, a gente vai ter, muito possivelmente, reencontros com a família este mês, tá bom? Pessoas da família indo te visitar, ou você indo visitar elas, tá bom? Muito possivelmente mulheres podem entrar em contato com você este mês. Mulheres da sua linhagem, muito possivelmente da linhagem da sua mãe. Nas relações, a gente pode sentir uma vontade de se expressar com mais autenticidade, sabe? De finalmente conversar certas coisas incômodas com pessoas que não estão te tratando muito bem, às vezes podem ser amigos, podem ser companheiros. Fato é que realmente pode acontecer alguma ruptura na sua vida em relação a esses temas, de você querer finalmente ter uma conversa importante com alguém, às vezes alinhar princípios com alguma pessoa, e daí a gente percebe ali que aquela relação não vai pra frente, que é uma relação que não tá somando na sua vida agora com quem você quer se tornar, tá bom? Às vezes a gente encontra dinâmicas das outras pessoas que incomodam a gente, tipo a pessoa mentir pra gente ou manipular a gente, e daí a gente acaba se sentindo traído. E daí a gente também vai ter uma tensão interna entre um desejo de independência, um desejo de expressar a sua autenticidade, da mesma forma que a gente quer compartilhar a vida com alguém, sabe? A gente não quer deixar de ficar sozinho, digamos assim. E daí a gente pode ter muito esses embates, tá bom? E é um momento muito bom para qualquer tipo de ajuste de rotina que você sente que você precisa fazer na sua vida agora, tá bom? Então é esse Marte ali, né, começando a fazer esse grande trígono com os outros planetas, vai falar muito desse entendimento de coisas que são funcionais pra gente, de coisas que não são mais funcionais pra gente. Para quem tem ascendente em Touro, a gente pode ter muitas conversas importantes com pessoas da família este mês que começam a clarear certas situações que traziam um peso antigo dentro dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E por conta disso, a gente vai ter uma certa mudança na forma que a gente se comunica também. Porque é como se a gente tivesse com a afetuosidade, a empatia, o carinho necessário para conseguir arrancar aquela resposta da família, sabe? Falar alguma coisa com alguma figura nesse teor de casa 3, né? Às vezes um irmão, um primo, mas no geral podem ser a família no modo geral, tá bom? E daí a gente consegue ter aquele posicionamento necessário para conseguir ter certas conversas importantes. Às vezes que a gente já queria ter, às vezes são meio inesperadas. É um ótimo período para qualquer reorganização dentro da nossa vida, da nossa rotina, do nosso trabalho, para a gente conseguir fazer as coisas com mais tranquilidade, com mais paciência, porque possivelmente a gente vai ter certos embates com figuras de autoridades na carreira também.
Às vezes é algum chefe cobrando ali algum desempenho teu e você não tá conseguindo, mas é como se você tivesse as chaves necessárias para você conseguir reorganizar a sua rotina e o seu método de produtividade para conseguir provar o seu valor. E também vai ter muito um teorzinho assim da gente querer aprender coisas novas, sabe? Esse mês. Então é como se a gente estivesse vislumbrando novos talentos, novos dons ou qualificações que queremos aprender, que às vezes mexiam com alguma insegurança interna nossa, que antes a gente via como, meu Deus, eu jamais vou conseguir fazer isso, sabe? Ou eu nunca vou ter coragem para fazer esse curso, e daí a gente vai lá e faz. Para quem tem ascendente em Gêmeos, muito provavelmente vocês serão abençoados aí com algum dinheiro extra esse mês, sobre tudo aquilo que eu mencionei sobre a conjunção de Júpiter com a Vênus, tá bom? A questão é que os assuntos financeiros, eles vão ganhar um destaque especial esse mês e muito provavelmente indo para um ponto mais positivo, sabe, da situação em questão. Ou às vezes é uma oportunidade, alguma coisa que acontece que faz com que a gente cure dentro da gente certas inseguranças relacionadas ao merecimento, porque a casa 2 também fala muito da nossa autoestima. Então é como se a gente tivesse assim um insight de que aquele comportamento mudou, aquela dinâmica que a gente tinha com o dinheiro mudou. Provavelmente alguma paixão antiga sua pode ressurgir agora, sabe? Às vezes era algum hobby que você curtia muito, uma paixão, às vezes um relacionamento, ou às vezes simplesmente coisas que te davam prazer e que você se reconecta agora neste mês e que te faz ter um mês mais feliz, digamos assim. O nosso relacionamento com todo esse teor de casa 3, né? Primos, irmãos, caso você more, principalmente, vizinhos também, pedem algum tipo de dinamização. Às vezes é muito mais também num sentido mental, de você ter conversas importantes com essas pessoas e essas pessoas te trazem insights importantes na vida também. A questão é que parece que é um momento em que você precisa escutar mais essas pessoas, elas têm algo a dizer para vocês. E talvez você queira se posicionar com mais coragem, digamos assim. E quando eu falo coragem, às vezes também é num sentido impulsivo ou autoritário, então é legal a gente tomar cuidado com isso. Só que isso pode causar um certo estranhamento nas pessoas. A forma como você está se posicionando ou como você vai escolher agir pode incomodar nos outros. Então é como se você estivesse aprendendo coisas novas sobre si mesmo este mês. E você tá tentando ver ainda como que você vai transmitir isso para os outros no geral, né? Quando a gente muda, a gente transmite isso para os outros de um modo geral. Então é como se as pessoas estranhassem essa mudança, sabe? E começa a olhar para o teu passado com mais gentileza, sabe? Sem você ficar se frustrando, sabe? Se julgando muito com certas memórias que você pode relembrar, sabe? Com certas coisas que podem às vezes acontecer este mês e que te lembram de dinâmicas do passado. E daí você pode ter um momento de auto-julgamento, entendeu? Essa é a questão. E é interessante você desapegar desse seu eu do passado, você não é mais aquela pessoa. Para quem tem ascendente em Câncer, vocês estarão recebendo uma grande autoestima este mês, né? Então, essa conjunção acontecendo no seu ascendente, a gente pode estar com um amor próprio, uma autoestima muito bem resolvida dentro da gente. Vai ter alguma necessidade também de alguma decisão financeira muito importante, que às vezes vai te gerar um certo incômodo, vai te gerar uma tensão ali. Você não sabe se deve fazer, se não deve fazer. Muito provavelmente relacionada a você precisar fazer algum tipo de negociação com outra pessoa. E daí se gera essa tensão porque você tem que entrar em consenso ali com o outro, vai ter alguma questão num sentido muito relacionado aos relacionamentos também. E a forma como você vai conduzir essa negociação a longo prazo é uma coisa que vai te dar mais autonomia financeira. E como eu disse, as relações vão ser afetadas independentemente de ter ou não a questão financeira, que muito provavelmente terá também. Também tem muito um jogo de cintura daquilo que você está oferecendo ou tem oferecido para as pessoas ultimamente
e aquilo que você recebe delas ou que você espera delas. Esses dois eixos, eles estão se comunicando bem, é o eu e o outro, né? Então, aquilo que eu ofereço versus a minha expectativa daquilo que eu quero receber de alguém, num sentido geral. E, consequentemente, a nossa sensibilidade vai estar afetada tanto por conta do ascendente sendo muito ativado esse mês, né? E a casa 8, a gente pode sentir tudo à flor da pele. Então, são muitos pontos sendo ativados de uma forma sincrônica, única agora no céu, que vão trazer essa sensibilidade. Às vezes uma vontade de chorar mais esse mês, e às vezes não é necessariamente chorar de tristeza, às vezes é chorar de felicidade, ou de você assistir um filme muito inspirador e se sentir emotiva, por exemplo. E é um momento muito bom para você se conectar com dons esquecidos, ou até mesmo, às vezes, dons que você nem sabia que tinha, e daí você vai lá e faz um cursinho ou aprende alguma coisa na internet, vai tentar e você se encontra naquilo, sabe? Aquilo te traz felicidade. Para quem tem ascendente em Leão, muito provavelmente as questões de confrontos nos relacionamentos, de você sentir que precisa ter essas conversas importantes com pessoas importantes da sua vida, podem surgir. E é legal você tentar não evitar, tá bom? Porque se você ficar tentando evitar, esses aspectos que estão se formando no céu, eles vão meio que se jogar na tua cara, digamos assim. Se você foge deles, eles te encontram. Então você tem que entender que se você já está sentindo essa vontade de ter essas conversas importantes, escreve primeiro para depois tentar comunicar para o outro, sabe? São transformações importantes para certas curas que vocês precisam viver no campo afetivo, tá bom? Esse é um mês em que a saúde mental e a saúde física vão te exigir muito. Então, ou é pelo amor ou é pela dor, como eu falei aí ao longo do vídeo, tá bom? Então é muito de você tentar alinhar a sua rotina para que você consiga manter essas duas coisas em equilíbrio, certo? Parece que você encontra ali certas formas de reorganização da tua rotina para que esse aspecto da sua vida se desenvolva. E não fica se cobrando, sabe? Muita produtividade, ser uma pessoa que tá abraçando o mundo, porque isso não existe. Como esses aspectos podem pegar muito forte naquilo que você transmite, porque é o teu ascendente aqui, né, sendo ativado por todos esses planetas que vão transitar por Leão este mês, é como se você, ao longo do mês, percebesse que tá se ampliando demais, entendeu? Tá tomando espaço dos outros. Às vezes tá falando mais, escutando menos, ou às vezes tá falando muito com o ego e menos com o coração. Você tá realmente sendo verdadeiro, ou você tá performando uma certa pessoa que você deseja ser, mas não é aquilo de fato que você é. E por conta desse sentimento que pode rolar ao longo do mês, algum encerramento simbólico pode surgir disso. Às vezes não é necessariamente o encerramento de uma relação, o encerramento de uma amizade. Às vezes é um encerramento de um comportamento nosso, né? Então esse ascendente sendo ativado. Então observe com atenção e tenha muita sabedoria nos seus comportamentos, na sua autoobservação. Para quem tem ascendente em Virgem, este é um mês onde a gente vai querer ser produtivo, a gente vai querer mostrar o nosso serviço para os outros, mas se a gente não desacelerar nesse momento, o nosso corpo pode pagar pela nossa necessidade de mostrar serviço aos outros. Então a gente pode sentir um certo cansaço mental e físico, uma somatização, né? Que pode acontecer caso a gente não se dê respeito também aos nossos momentos de pausa. E cuidado também, porque essa somatização ela pode acarretar em certas ações impulsivas, comportamentos impulsivos. Às vezes é uma reação que a gente tem, né, querendo se autodefender, que logo em seguida a gente já se arrepende. Então é muito melhor que a gente aprenda a ouvir os sinais do corpo e da mente, do cansaço, e aprenda a se impor limites naquilo que está extremo para a gente acabar não descontando em quem a gente ama. E daí a gente também pode ter uma reconexão com sonhos antigos nossos e que podem tocar ali
numa emoção, nossa, muito genuína, sabe? Tipo, eu acabei deixando de lado essa minha vontade, essa minha paixão, esse meu desejo por conta de todas as responsabilidades que eu acredito que as pessoas têm como expectativa de mim. Muitas vezes é só uma crença limitante mesmo. E olha aqui agora, né? Isso retornando de novo pro meu coraçãozinho. Se você sentir esse pico de vulnerabilidade, se permite sentir, sabe? Não fica se controlando. Eu não quero transmitir isso pros outros. Por quê? Deixa as pessoas te acolherem também. Para quem tem ascendente em Libra, este pode ser um mês onde nós vamos colher muito de tudo que nós estamos plantando, do nosso trabalho árduo, certo? O problema é que muito provavelmente esse pode ser um mês em que você recebe esse reconhecimento, mas ao mesmo tempo você se questiona se isso aqui realmente te traz felicidade. Se depois de tudo que você fez, depois de tudo que você abriu mão, finalmente valeu a pena ou não, sabe? Pode ter um sentimento nesse sentido. Eu falei muito de Mercúrio retrógrado no vídeo de Mercúrio retrógrado, sobre rompimentos com amizades importantes, com pessoas significativas na nossa vida, rompimentos com relacionamentos, né? Pessoas com quem a gente poderia estar ali se relacionando. E você tá se conectando mais com esse lado mais autêntico seu agora, sabe? É como se você olhasse para dentro, olhasse para suas sombras e você percebesse certas camadas da sua personalidade que você tá abraçando agora e que você está expondo de uma forma mais genuína, mais autêntica e que não se importa tanto com o que os outros estão pensando. Você pode receber esse vigor novamente agora. Podem acontecer alguns desafios que vão tocar ali em questões financeiras ou questões sobre o seu alto valor, o valor que você se coloca como pessoa, e que vão pegar ali numa feridinha nossa da autoestima, do próprio valor, certo? São feridas que precisam ser curadas. Então, se você perceber essas inseguranças, não tô conseguindo comprar algo que eu quero, não tô conseguindo um determinado objetivo nesse momento, tô sentindo que as pessoas não estão me valorizando. Cara, se pergunta da onde que tá surgindo essa insegurança. A insegurança tá surgindo dessa situação X, mas por quê? Tem algo por detrás disso muito mais profundo que você não tá solucionando na raiz. Por conta de toda essa metamorfose em relação às tuas expectativas sobre si próprio e sobre o coletivo no geral, as pessoas externas, pode ser que você esteja vislumbrando novos sonhos para sua vida e projetos a longo prazo, eles tomam um rumo diferente do que você esperava, às vezes um pouco mais fiel a quem você está se tornando agora nesse momento. Para quem tem ascendente em Escorpião, a gente vai ter uma grande revisão da carreira este mês, certo? Então pode ser um mês em que a gente tenha certos embates com figuras de autoridade na carreira, chefes ou pessoas meio prepotentes. A gente pode sentir que precisa ali se posicionar referente à nossa rotina no trabalho ou à nossa dinâmica relacional no trabalho. Tem alguma questão ali que vai chamar a nossa atenção para algo que vai ativar um certo sentimento de defesa na gente, tá bom? É muito sobre você querer ter um entendimento do que você quer pro seu futuro também. É uma redefinição do que você acha que é sucesso. Então, é como se você estivesse sentindo essas pequenas provações em relação ao que você já vive na sua carreira hoje e ao que você ainda gostaria de viver, sabe? E tem toda uma ativação aqui de Plutão, Urano e Marte ativando casas ocultas, né? Então, a casa 4, a casa 8 e a casa 12. É muito provável que você tenha certas conversas importantes, se conecte com pessoas importantes que são da sua família, sabe? Às vezes aquele conselho de mãe que pega no coração. Ou às vezes até você fazer as pazes com pessoas da família, ou você refletir, né, esses padrões comportamentais familiares que muitas vezes eu carrego na minha vida atualmente, que eu sinto que precisam agora passar por uma transformação, uma desconstrução, são coisas que não me fazem evoluir como pessoa. E daí parece que alguém vem com esse insight pra ti, sabe?
ou que simplesmente você vê isso refletido nos outros. Então, você acaba se conectando com pessoas da família, como eu disse, às vezes as pessoas vêm te visitar ou algo nesse sentido, e daí você mesmo vê essa projeção. E aqui tem muito disso esse mês para vocês acabarem vendo no outro certas projeções de coisas e partes da nossa personalidade particular que acabam sendo esse espelho pra gente, sabe? E daí a gente pode tanto querer se autodefender, né, entrar novamente em padrões comportamentais herdados, como a gente pode querer ter o entendimento, a clareza, né, ter a consciência de que realmente isso é uma verdade. Então a gente pode ir tanto para autodefesa como para clareza disso, certo? Vai de você o que você vai escolher, qual é o comportamento que você vai escolher ter a partir disso. E por conta disso, de muitas desconstruções internas que vocês podem estar sentindo, é aquilo que eu mencionei no início do vídeo, né? Muitas pessoas vão passar por essa transformação de uma forma mais interna e vocês fazem parte desse grupo, tá bom? Então vocês podem sentir uma vontade, às vezes, desse mês de fazer uma consulta astrológica, de tirar um tarô, sabe? Ou às vezes de buscar por curas num sentido mais corpóreo, né? Então, às vezes, fazer um reiki, fazer uma massoterapia. Vocês vão gostar de fazer alguma prática espiritual para elevar o padrão de consciência de vocês, sabe? Para trazer insights positivos para a vida de vocês. E realmente eu super aconselho, tá? Porque essas práticas, elas podem realmente mudar aí um padrão de pensamento necessário, né? Que tá precisando passar por essa mudança agora. Para quem tem ascendente em Sagitário, este vai ser um mês onde a gente vai passar por muitos conflitos sobre a nossa expectativa ou sobre crenças antigas do que pra gente é amor, é merecimento, ou às vezes o que é de fato intimidade com uma pessoa. Vocês vão passar por essas desconstruções relacionadas a esses temas de vida. Será se de fato essa pessoa me ama por ter esse comportamento? Será se de fato eu sou digna de amor por ter esse comportamento? Será se eu me comportando dessa forma realmente eu crio uma intimidade com alguém ou eu crio uma casca? Várias questões nesse sentido, sabe? A questão é esses três temas, eles vão ser bem puxados agora para este mês de agosto, porque tem toda uma ativação de casa 9, ativação de casa 8, às vezes até com temas ligados à sexualidade, sabe? A libido pode estar muito forte este mês, vontade de ter um amorzinho, sabe? De ter uma pessoa ali pra você simplesmente ter o ato com aquela pessoa, entendeu? Pode ser que inclusive você encontre, né, um parceiro amoroso que às vezes você foi conhecer essa pessoa só por isso e acaba sendo algo um pouco mais permanente. A questão é que a sexualidade é um ponto que vai ganhar foco esse mês, sabe? E a intimidade também, a casa 8 fala muito sobre isso. Sexualidade, intimidade, essa metamorfose interna que pode estar acontecendo. Se você já namora, muito provavelmente é você experienciando algum outro nível de intimidade com o seu parceiro amoroso também. É muito importante que a gente esteja atento aos sinais, porque provavelmente pessoas de fora, pessoas externas, elas vão trazer grandes insights para vocês em vários sentidos, sabe? Então, caso alguém, alguma amiga, algum parceiro te chame pra sair, pra tomar um café, é legal que você se permita ir, sabe? É uma temporada leonina, a gente normalmente está mais apto pra sair, né? A gente quer encontrar com pessoas. Então aproveita esse momento, essa energia, sabe? Vai conversar com pessoas, pede conselhos, desabafa, sabe? O que as pessoas falam pra vocês este mês tem assim um peso muito importante para certas conclusões necessárias. E através dessas conclusões necessárias, parece que você finalmente pode sentir que é hora realmente de abandonar certas certezas muito concretas que a gente tem sobre a vida, para que a gente tenha uma liberdade mais real de pensamento. É aquilo que eu falei sobre as reflexões.
da lua nova em Leão para quem tinha ascendente em Sagitário, que é muito esse Leão na nove ter um pensamento muito fixo, né? E eu dei outros exemplos nos 2 vídeos que eu indiquei, mas é muito sobre isso, sabe? Você finalmente tem desconstruções mentais importantes para que você consiga elaborar essa nova versão que está surgindo aí dentro de você. E para isso, você pode ter que lidar com certos conflitos seus que você não quer lidar. Porque esse Júpiter na casa 8, a casa 8 é uma casa muito delicada, né? Eu falei muito sobre isso no vídeo sobre Júpiter em Câncer também. E junto com a Vênus aqui, fala muito da gente se conectar afetivamente com certas sombras, com certos medos antigos nossos, que agora a gente enxerga de uma forma um pouco mais empática, a gente acolhe mais, mas primeiramente a gente tem que lidar com ela na nossa frente, sabe? Daí a gente tem esse embate assim. E daí, a partir desse embate consigo mesmo, né? A casa 8 fala muito, né? Dessa sombra que eu mesma tenho e que eu reprimo. É que daí sim a gente vai ter essas conclusões necessárias a partir de conselhos e conexões que podemos ter com pessoas neste mês. Para quem tem ascendente em Capricórnio, este é um mês muito significativo para os relacionamentos, tá? Então, você pode se conectar com certas pessoas bem interessantes este mês, caso você seja solteiro. Parece que você conhece pessoas que você admira, que você tem ali, né, alguma chama interna dentro de você. E o que acontece, né? Tem muitas questões desse ascendente, sobre promessas do mapa natal para quem tem esse ascendente já normalmente. Então, o que acontece aqui é que vocês podem conhecer pessoas muito legais, muito interessantes, mas talvez vocês possam se auto-sabotar, tá bom? Então é legal que você pratique essa auto-observação este mês. Caso você conheça uma pessoa muito interessante que você tenha gostado muito, para você prestar atenção, sabe? Abre conversa com essa pessoa, sabe? É um mês que te pede muito que você consiga se conectar com mais vulnerabilidade dentro dos seus relacionamentos. É como se esses aspectos estivessem pedindo para você para mostrar a sua fragilidade, sabe? Porque você é uma pessoa de carne e osso. Eu sei que quem tem ascendente Capricórnio quer muito ser reconhecido, né? Precisa que as pessoas respeitem ele a todo momento, de todas as formas, e por isso pode ficar segurando muito quem de fato você é. E caso você fique nesses padrões comportamentais repetitivos, você pode se conectar com essas feridas antigas, sabe? De você sentir que, é só mais uma pessoa que vai passar na minha vida e vai me abandonar e não vai querer nada sério. Daqui a pouco ela vai me rejeitar, então eu vou só esperar a coisa acontecer. Você entende que você já tá determinando isso, sabe? É um pouquinho sobre essa cura que esse mês está tentando te transmitir. É um mês que tá te dando a chance de ressignificar esse pensamento. Aí vai de você abraçar isso ou não. Fora tudo isso, vocês podem estar querendo reestruturar a vida de vocês. Tá? É muito o que eu falei no início do vídeo de você querer uma rotina mais funcional, mais construtiva para nossa vida a partir deste novo eu que está surgindo para todo mundo e de outras oportunidades que inclusive podem estar surgindo. E junto com esse sentimento, vem talvez novas possibilidades de monetização futura, num sentido de que às vezes a gente está querendo fazer uma transição de carreira, a gente está pensando em outras possibilidades de renda, sabe? Tem alguma questão assim relacionada à tua carreira que você vai sentir que, cara, é isso, sabe? Faltava isso. Ou agora é essa nova direção. Essas ativações ali desse grande trígono que eu mencionei ao longo do vídeo pode estar trazendo para vocês esse sentimento de reestruturação da carreira ao longo deste mês, tá bom? E daí são coisas que muitas vezes podem ser estimuladas por parceiros amorosos, por pessoas que convivem com a gente dentro de casa. Caso você ainda more com a família, por exemplo, ou com um irmão, é uma pessoa com quem você tem intimidade no geral, sabe? Então, são projetos a longo prazo que ganham estruturação e solidez, inclusive, tá?
Então não é só ter a epifania e deixar ali no caderninho também, né? É tirar do papel. Esse Marte no meio do céu pede que a gente tire do papel. Por conta desse grande trígono também, pode ser que alguém queira te ajudar com essa proposta, sabe? Com esse novo projeto de vida. E por conta disso, é legal para parcerias esse mês, tá? Você fechar parcerias, porque essas pessoas, elas vão ser parcerias prósperas a longo prazo, tá? Para quem tem ascendente em Aquário, é um momento bem interessante para a gente ver, para a gente analisar, né, as auto-observações. Se a gente anda se sabotando em nome das expectativas alheias, sabe? Às vezes a gente anda se comportando de uma determinada forma por conta, às vezes, da família, por conta dos parceiros amorosos. E se sim, é interessante a gente se perguntar por quê, da onde que vem essa necessidade, se é por medo, se é por insegurança, se questionar, para você conseguir conversar com essas pessoas, sabe? Se você sentir essa necessidade, ou às vezes simplesmente de se perceber no comportamento e parar com isso, né? Pode ser que os teus relacionamentos estejam precisando de muita atenção. Agora, neste mês de agosto, é um mês decisivo para sua vida financeira, para mudanças importantes, para conversas importantes, ou às vezes para rompimentos que você está adiando, às vezes por medo de ficar sozinho, sabe? Se você for solteiro, muito provavelmente é o seu relacionamento com outras pessoas próximas de você, tá bom? Não é necessariamente dentro da vida amorosa, tá bom? Mas para quem namora, você provavelmente vai perceber isso com mais presença, com mais frequência. E isso vai se surgir muito porque você tá tendo aqui essa possibilidade de conseguir encontrar padrões repetitivos na relação. E daí você também tem a possibilidade de quebrar com esse ciclo, né? É uma escolha de você conseguir ter essa autoobservação, de perceber esses comportamentos, essas situações ou essas pessoas que eu atraio e de você simplesmente colocar um ponto final nesse comportamento ou nesse perfil de pessoas que chegam até você, sabe? De você se questionar o porquê que isso sempre fica voltando. É muito sobre a oposição da Vênus com Plutão, que vai acontecer ainda este mês de agosto, mais para o finalzinho do mês de agosto, que vai trazer esses questionamentos, né? Então, de dores profundas dentro da forma como eu me relaciono que não estão alinhadas. E para quem tem ascendente em peixes, a gente vai ter o trabalho muito provavelmente cobrando de vocês um pouco mais de comprometimento. Então, provavelmente chefes ou figuras de autoridade no seu trabalho vão te cobrar uma certa produtividade, vão ficar em cima de você. É muito do que eu falei também nos vídeos indicados no início do vídeo, então de Mercúrio retrógrado e da Lua nova em Leão. Então, todas essas questões de somatização do corpo acontecendo a partir disso e esse recado do universo, né, para você aprender a colocar limites dentro daquilo que você consegue abraçar e daquilo que você não consegue abraçar. E daí dores ligadas à não valorização do que você oferece aos outros podem emergir aqui, pois você vai se sentir desvalorizado, obviamente. Porque você recebe cobrança atrás de cobrança, muitas vezes também vindo de questões familiares, e consequentemente você sente que você não está recebendo aquele holofote, aquele reconhecimento por todo o seu trabalho duro. E é muito uma necessidade de você revisar o que de fato significa sucesso para você. E fora essas questões relacionadas à tua produtividade, à tua saúde física e mental precisam ser muito bem equilibradas esse mês, tá bom? Mas, fora tudo isso, a gente também tem ali grandes ativações acontecendo em áreas financeiras da sua vida, sabe? Parece que se você já tem projetos em mente, coisas que você gostaria de tirar do papel, essas coisas elas podem te trazer um retorno financeiro, sabe? Então não deixa isso de lado. Pensa em estruturar isso a longo prazo. Pode ser que você se mude de casa também, ou você se muda para uma casa de uma outra pessoa, sabe? Para uma outra pessoa da família pode ser que aconteça.
ou às vezes você se mude mesmo, ou às vezes você reforma o ambiente da sua casa, ou simplesmente são conversas íntimas e transformadoras com pessoas importantes da família, tá bom? Então, de você ouvir os conselhos de pessoas com quem você já tem essa intimidade. Fora isso, pode ser que agora você esteja vivendo, por algum motivo, uma nova fase nos seus relacionamentos, sabe? Com mais leveza, com mais empatia, com mais cuidado. E é lindo que aquele Júpiter em conjunção com a Vênus em Câncer na sua casa 5 também está fazendo bons aspectos com os nodos lunares, justamente na casa do eu e do outro. Então é como se esses insights referentes à vida amorosa que você está recebendo agora te levassem para esses novos propósitos de vida que nós estamos sendo direcionados. Então, esses insights são valiosos realmente e precisam ser validados porque eles compõem aqui uma maturidade que a gente precisa desenvolver. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Camila Bratz. Não se esquece de deixar o seu like, de hypar o vídeo, de se inscrever aqui no canal também. E até o próximo vídeo.